Oi, Beto. Nesse Oi, vídeo a Beto. gente vai falar da reforma do ensino médio e a nossa opinião E sobre alguns pontos de o vista. assunto. A gente trouxe alguns dados aqui que tá no computador pra ao longo do vídeo a gente ficar comparando e tal e ver o nosso ponto de vista. Enfim, a gente achou que a mudança será aprovada por 60% de grade curricular, que será composta por disciplinas obrigatórias, e 40% serão optativas. Que é aquilo que você vai escolher, tipo, qual É. é a sua área e tudo mais. E os alunos terão que escolher, como a Alana disse, as áreas matemática, língua portuguesa, sociologia e, quer dizer, ou uma técnica profissional, formação de técnico profissional. E a carga horária ela vai ser dobrada. Não, ela vai quase dobrar, ela vai de 800 para 1.400. E, ou seja, vai ser de manhã mais período integral. E aí já começa a ter eu tenho um ponto de vista de que se ficar manhã mais período integral, dependendo do aluno, acho que vai ficar meio cansativo para ele. E quando ele estiver, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, ele vai ter que já saber o que ele vai querer fazer. Então acho que já se contrapõe um pouco, porque eu, por exemplo, estou no terceiro ano e não sei o que eu quero fazer ainda, tenho muita dúvida. Imagine um pessoal que está no primeiro ano, entendeu? Acho que eles são meio imaturos em relação a, tipo, ao que eles vão querer saber para fazer o resto da vida, a trabalhar no caso. Acho que já meio que inclui isso, né? É, mas eu acho que os únicos pontos de vista, tipo, do meio que contra são esses, porque eu sou muito a favor da reforma. Assim, eu acho que em um caso que pode atrapalhar muito é a questão de não poder mais estudar à noite. Que tem muita gente que, sei lá, tem que trabalhar tarde, não sei o quê. Mas eu acho que esse é o único lado ruim, porque pra mim, pelo menos, não, tipo, não na minha questão social, mas, tipo, da minha pessoa, eu sou uma pessoa que sou muito de humanas e eu não suporto nada que envolva número. Contanto que eu vou fazer direito e, tipo, na minha vida eu não vou usar química nem nada. Então isso vai ser inútil pra minha vida, entendeu? Uma coisa que eu vi, que eu tava pesquisando, que eu concordei, porque eu não tenho uma opinião meio que formada. Eu tô pesquisando e eu sou meio neutra em relação a isso. Eu tenho tantos pontos de vista pró e contra. Mas uma coisa que eu achei bem interessante é que um filósofo do... Como é que é o nome dele? Cornell? Enfim, um filósofo, ele disse que como é que a gente... por exemplo, a Luana, que é de humanas, como é que ela vai repetir por física, uma matéria que ela não gosta, não tem adaptação. Tipo, ela vai fazer um ano inteiro porque você repetiu por física. Tem que ver todas as matérias que eu sou boa de novo, sendo que eu podia estar indo adiante nessas matérias. Você podia ter se aprofundado em filosofia, por exemplo, uma área que você se especializa, tem mais afinidade. Então, eu acho que isso, eu fiquei pensando, pô, eu vou repetir para uma área que eu não tenho interesse por saber, ou conhecimento sobre. Então, eu achei isso bem legal. Então, e uma coisa que você falou em aula já uma vez é que falou, tipo, vai dobrar o número, a quantidade de horas de aula e tudo mais. Porque, naquele documentário que a gente viu, esqueci o nome agora, do último bimestre, que falava dos países de primeiro mundo que eles têm, tipo, 4 horas de aula, 3 horas de aula por dia. Ah, dos Estados Unidos lá, que ele vai invadindo. Unidos, não. Esse que ele vai documentário. Então, nesses países de primeiro mundo tem, tipo, 3 aulas de aula e agora vai aumentar. Que eles valorizam mais a arte também. Mas é que assim, acontece que a gente não pode comparar o Brasil, no meu ponto de vista. A gente não pode comparar o Brasil com esses países de primeiro mundo, entendeu? Tipo, talvez pra eles dê muito certo, mas eu tenho certeza que se implantassem isso no Brasil, iria aumentar, sei lá, poderia ser que aumentasse a taxa de crime, não sei o que, por criança e tudo mais. Porque se fosse só 3 aulas de aula, tipo, essas pessoas elas vão pra casa delas e estudam, entendeu? Aqui no Brasil as pessoas não iriam estudar. Elas não têm essa coisa, assim, porque é muito cultural. Que a gente pode até comparar que aquele vídeo de uma mulher da Finlândia, ela fala que a cultura deles é saber pesquisar sobre arte. A gente é, tipo, pesquisar sobre mídia, sobre blogueiras, coisa que a gente não pode generalizar, óbvio. Tem pessoas que gostam de estudar, que pesquisam sobre conhecimento, mas a maioria dos brasileiros, infelizmente, não pode ser comparados com os finlandeses ou talvez com os americanos, inclusive. Então eu acho que os europeus. Eu acho que é errado fazer essa comparação, tipo, aqui quer aumentar, sendo que lá
uma das melhores educações do mundo com pouquíssimas horas de aula, entendeu? Então eu acho que não dá pra fazer essa comparação. E quando fala pra dobrar a carga horária do ensino, eu achei legal também que falta estrutura às escolas. Pra pagar os professores, inclusive, pra acho ter que mais. isso já começou a ser visto pelo Também. governo. Que pra ganhar mais qualidade, no caso. E uma coisa que eu achei muito legal também, de um cara que ele falou: não podemos pensar o ensino médio como profissionalização para mão de obra barata, nem como algo que prepara só para vestibular. Tem que ter conotação de preparar o cidadão para que tenha autonomia e possa decidir o que quer. Ou seja, para ele não ser um robozinho. Porque a gente é muito isso agora. Só, você vai ser isso, prestar atenção, você não pode discordar. Médio. Então, uma coisa que eu achei bem interessante desse ponto de vista também contra a reforma, porque o aluno só parece que alienado a prestar atenção, saber qual fórmula é e o porquê. Mas eu acho que a filosofia... a gente não tem interesse por muitas coisas que a gente aprende, entendeu? E uma coisa que eu acho totalmente base pra pensar, pra ser um indivíduo, assim, como cidadão, é ter a área de humanas. Porque sem ela a gente não sabe o certo ou o errado muitas vezes. Tipo, tem uma base, assim. Então eu acho que bem interessante ter... Não ser tirado, mas sim ter uma base. A área de humanas. Porque elas não vão ser tiradas, igual tava falando no começo. Vai manter a filosofia, sociologia, esportes e artes vão ser obrigatórias. E eu acho isso muito legal, porque assim, a gente que é de humanas, a gente acha muito errado tirar. Eu até comentei isso com a Nath já hoje também. A gente acha muito errado, tipo, a gente acha que deveria ter mais de uma aula de filosofia, entendeu? Sim. Agora, tipo, você pega... Eu tenho amigas de exatas que, tipo, não gostam, entendeu? Acham filosofia, assim, tipo, uma aula já acha muito. Então, assim como pra elas, pra esse pessoal que é muito de exatas, assim, que vai fazer uma engenharia ou alguma coisa, as humanidades não são tão importantes assim, entendeu? Mas eu acho Igual que também... pra mim, eu não dou. Pra mim, tudo isso que eles acham super importante, pra mim é super inútil. Sim, mas então, eu acho que também esse pessoal... E eu acho, por isso que eu acho que vai ser muito bom a reforma. Porque, tipo, você vai ter o básico que você precisa pra sua vida. Pra você ter uma formação boa, capacidade de pensar e tudo mais. E... Porque a filosofia não vai ser tirada, nem muito menos a sociologia. Mas você vai escolher, entendeu? Você não vai ter mais, assim, o inútil da sua vida. Você não vai ter, tipo... Você vai ter, tipo, o necessário que você precisa pra vida, tipo, o básico da matemática, de tudo mais. E você vai afundar e ir a fundo nas coisas que vão servir pra sua vida. Complementando a opinião da Luana, eu acho que se o Estado, o governo, impusesse? Não sei o que você ele tivesse colocado uma aproximação da área de comunicação, porque hoje o adolescente, as crianças, têm muito mais contato com a área de comunicação de tecnologia como antigamente. Então, eu acho que se tivesse a reforma, se fosse aprovada de verdade mesmo, pra correr, o governo, ele colocasse a educação, tipo, na área de comunicação, meio que imposta já. Se a pessoa tivesse interesse mesmo, vai lá e procurar e já tá ali, entendeu? Porque não adianta a gente querer forçar uma pessoa a querer aprender. Então, se ela vai procurar, já tá ali, entendeu? E não ficar procurando, às vezes, um site alienado ou, às vezes, um site que fala mentira. O Estado, o governo, ele tem que ter uma medida provisória. Uma plataforma virtual. Porque hoje em dia, todos os adolescentes têm contato. Você vai na rua, você tem uma criança mexendo no iPad já. Na nossa sociedade contemporânea já tá normalizado isso. O meu irmão ganhou um iPad com 2 anos. Tá vendo? Então, eu acho que isso seria uma das medidas que também seria legal do nosso Estado intervir na nossa mente. Pra na hora da gente pesquisar, ter mais uma relação de proximidade em relação a essas coisas. Mas uma coisa que, além que tudo que a gente já disse, é a questão da dúvida. Porque a gente não sabe o que quer, a gente não é obrigado a saber o que a gente quer com 15 anos de idade. Assim, muito menos com 17. Tem muita gente que termina o ensino médio e não quer fazer faculdade por enquanto. Que sei lá, minha mãe mesmo fala isso pra mim, que tipo, é que eu não quero. Mas ela fala que eu tenho que acabar o ensino médio, não tenho que pensar em faculdade, eu tenho que viajar, eu tenho que aproveitar minha vida. E acho que tem muita pressão, assim, das e escolas, a maioria vestibular. das famílias também. A maioria das famílias
acha que você tem que sair da escola e você tem que entrar numa faculdade, entendeu? Sendo que com 17 anos, a gente é muito pequeno ainda. E a gente não tem obrigação nenhuma de saber o que a gente quer da nossa vida. Eu acho que o pessoal devia mais pesquisar sobre a reforma. Tem meio que preconceito, eu acho que e em visão a isso. Que você fechou aquele site que falava da linha do tempo? Do Muita gente acha e fala que, tipo, isso foi implantado pelo Temer, eu não sei o que. Tipo, ele mal entrou e já tá fazendo coisa errada. Só que foi aprovado pelo MEC já em Só 98. Que a gente entrou no site do MEC e não aprovado tem em 98. uma linha do tempo desde 1998 falando que ele vai tomando medidas até chegar... Acho que sim. Que ele vai tomando medidas até chegar no nosso ano. Em 98 ele fala, por exemplo, teve a lei 446 que foi aprovada para ter a reforma de um vestibular. A reforma, ela tem vindo... ela foi formada há muito tempo atrás, entendeu? Não tipo, muito, a ideia de uma reforma, ela foi formada há muito tempo atrás, só que ninguém sabia, ao que dá a entender, entendeu? Que ninguém sabia. Mas já tava acontecendo, ó. 1998, 2002, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. Isso tá no MEC, se você Isso entrar. tá no site do MEC, do Ministério da Educação. Então, também é uma ideia errada que as pessoas têm. Eu acho que elas têm que procurar mais a saber. Por falta de... conhecimento. De conhecimento mesmo, entendeu? Então as pessoas ouvem e já saem julgando. Por isso que eu falei que achando que isso é o certo, sendo que não é. Por isso que eu falei que eu acho que o Estado tem que colocar uma área de comunicação do ensino mais aproximada dos interessados. E não, tem que procurar, vamos procurar. Tem que ter ali, entendeu? Porque muitas vezes você vai procurando, e às vezes você é alienado a acreditar num site que, nossa, eu vi que é previsório, entendeu? E principalmente pela televisão, né? Que assim, a classe mais a baixa, Globo. assim, a classe mais baixa, tipo a classe C, sei lá, que na maioria das vezes, assim, generalizando bastante, não tem um conhecimento sobre as coisas, acreditam em tudo que vem na TV, ou que leem, ou que ouvem no rádio, ou enfim. Sendo que cada emissora de TV, cada emissora de rádio, cada site protege uma coisa, entendeu? Então você tem que pesquisar em vários sites pra você chegar a uma conclusão de alguma coisa. E essas pessoas, tipo, acabam vendo uma coisa na Rede Globo, por exemplo, e acreditam que ficou certo, entendeu? E se tá no site explícito ali, você pode tipo, concordar tá no site ou do não. Governo. Você pode concordar ou não e tirar suas próprias opiniões. Agora, na Globo, por exemplo, você acredita. Nossa, o William Bonner falou isso, então quer dizer que é mesmo. E não, entendeu? Eu acho que em relação a isso tem que ser visto e mudado também. Mas acho que é isso, né? Tá bom, Beta, espero que tenha ficado um pouco claro o nosso ponto de vista em relação a isso. Foi mal pelos quase 15 minutos de vídeo. Mas é isso. Obrigada por ter assistido. Beijo. Tchau.